Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no nosso retiro da Quaresma, louvado seja Deus. Hoje nós chegamos no nosso 21º dia. 20 dias já se passaram e agora mais 20 dias de graça, de luta, de crescimento. Porque não é só sofrimento que a gente tem na Quaresma, não. Recebemos também muitas graças, muitos consolos. Somos visitados por Jesus. Aqueles que estão fazendo ali a sua Quaresma com oração, se colocando à escuta, se inclinando, estão recebendo muitas graças, com certeza. Com certeza Jesus está falando muito ao seu coração, porque você tem se colocado. E mesmo que você tenha suas dificuldades, Deus está agindo. Deus está te dando mais paciência, mais mansidão. É só você parar e pensar e analisar. Nossa, mas é verdade, eu estou conseguindo acordar na madrugada, eu estou conseguindo fazer esse propósito, eu estou conseguindo ir na Santa Missa durante a semana. Então, já é a graça acontecendo. Vamos hoje nos preparar para mais um encontro com o tema A Redenção. Hoje eu quero trazer uma história linda de São Leão Magno, que está aqui no livro. Para quem não sabe, estou usando esse livro aqui do Márcio Mendes, A Luta de Cada Dia, que está sendo o nosso itinerário nesse nosso retiro, com um conteúdo maravilhoso que tem nos ajudado muito e que a cada dia a gente só tem aprendido mais. Então, já separa aí o seu livro, mesmo que você não tenha, separe o seu caderno de oração para que você possa anotar. É sempre importante anotar aquilo que Deus fala, especialmente conosco. Às vezes eu falo alguma coisa, mas que isso vai fazer você lembrar de outra coisa, né? O Espírito Santo trabalhando, em cada um ele trabalha de uma maneira. E o Espírito Santo pode se utilizar de uma frase, de uma palavra para te fazer lembrar. O Espírito Santo pode vir te recordar de algum acontecimento, pode vir te recordar de algo que você precisa, para você acordar, para você agilizar, para você tomar uma atitude, porque o Espírito Santo é dinâmico, ele é vida, ele não fica parado, ele é vida. Então deixa o Espírito Santo te sacudir, te acordar, te despertar para o novo, amém? Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse dia, Senhor, possamos ser despertados. Que nesse dia possamos ser avivados, Senhor. Porque nós já passamos dos 20 dias. Agora são mais 20, Senhor. Mais 20 dias da Quaresma. Mais 20 dias de busca, de oração. E que Tu possas me dar a graça de permanecer firme. Que mesmo que venham coisas contrárias, mesmo que venham dificuldades, que eu permaneça, Senhor. Permaneça no propósito, na busca, na constância, na fidelidade, na obediência. E que Teu Espírito Santo me anime. Tira todo o desânimo, toda a preguiça, todo o torpor, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que possa querer minar a minha fé, me paralisar, que possa me fazer querer desistir, mas que Teu Espírito hoje venha me animar, para que eu prossiga com decisão e com determinação. Amém. A leitura que vai nos ajudar hoje é em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Veio para que possamos ter vida que vale a pena, verdadeira e abundante. Sua obra não é somente tirar os males e sofrimento que nos maltratam, mas destruir a fonte maligna que produz todo o sofrimento, o pecado. São Leão Magno explica o modo maravilhoso pelo qual, derrotando a Satanás, Jesus fez isso. E é a história que eu queria contar, e diz assim: Deus, que em sua justa misericórdia dispunha de várias maneiras de restaurar o gênero humano, escolheu esse meio de salvação, que para destruir a obra do demônio não recorreria a seu poder, mas à sua justiça. Pois o antigo inimigo, em seu orgulho,
reivindicava com certa razão seu direito à tirania sobre os homens. Conhecendo o veneno com que havia corrompido a natureza humana, jamais julgou sem pudor aquele que por tantos indícios supunha ser um mortal. Obstinou-se, pois, o salteador imprudente e cobrador insacível em se insurgir contra aquele que nada lhe devia, mas ao perseguir nele a falta original, comum a todos os homens, ultrapassa os direitos em que se apoiava, exigindo daquele em quem não encontrou vestígios de culpa a pena devida ao pecado. Fica, portanto, anulada a sentença do pacto mortal que ele havia maldosamente inspirado. E por ter exigido contra a justiça, além do que era devido, todo o débito é cancelado. Aquele que era forte é amarrado com seus próprios laços, e todas as maquinações do maligno caem sobre sua cabeça. O príncipe desse mundo é acorrentado, são-lhe tirados seus instrumentos de captura. A natureza humana, purificada das antigas manchas, recupera sua dignidade. A morte é destruída por outra morte, o nascimento renovado por outro nascimento, porque ao mesmo tempo a redenção põe fim ao nosso cativeiro, a regeneração transforma a nossa origem e a fé justifica o pecador. Para que eu e você sejamos livres, Jesus fez tudo isso e nos libertou. Essa liberdade é tão grande e foi de tal maneira fortalecida pelo precioso sangue de Cristo que demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém a cometer o mínimo pecado que seja contra a sua vontade. Acabou a escravidão. Você ficou livre. Eu fiz questão de ler todo o texto para que você perceba que você foi comprado por um preço muito alto. O sangue de Cristo na cruz. Nós estamos na Quaresma rememorando tudo aquilo que Jesus viveu, todos os seus feitos, seus milagres, seus prodígios, seus ensinamentos, para que no final ele desse a sua vida e jorrasse todo o seu sangue e toda a água do seu corpo para a salvação individual. E o que ele espera de nós? Que nos comportemos como filhos e pessoas livres. E por que, meu irmão e minha irmã? A grande pergunta que fica diante desse tema é: por que viver como escravo? Por que viver como um acorrentado? Como assim, Alessandra? Do pecado, dos maus costumes, dos maus procedimentos. Por que ainda buscar o pecado? Por que se deixar seduzir pelo pecado? O pecado que está na palma da sua mão através do seu celular, o pecado que está nas músicas que você ouve, que muitas músicas levam a gente a praticar o pecado, coisas que você vê imprópria na televisão, na internet. Tem muita coisa que você pode ver, claro que tem, coisas boas tem, mas muitas coisas estão contaminadas. Quantas coisas a gente se deixa levar, querer saber fofoca de artista, querer saber da vida alheia, querer fofocar. Isso são coisinhas que parecem ser inofensivas, mas que vai nos colocando na teia do inimigo, que vai nos atraindo, que vai nos puxando. E quanto menos a gente esperar, a gente já vai estar preso. Por que a aranha, quando pega o inseto, ela leva para sua teia? Porque uma vez que o inseto está lá colado, ele não vai conseguir sair. E aí vai ficar mais fácil para ela devorar lá o bichinho. O inimigo faz a mesma coisa conosco. Ele vai nos seduzindo com pequenas porções até que a gente caia. Uma pessoa, ela entra num vício, não é simplesmente na primeira vez que ela experimenta. Ela entra num vício porque ela vai tomando gosto. Por que uma pessoa alcoólatra, ela tem dificuldade de reconhecer quem é um alcoólatra? Uma vez eu vi um documentário que falava sobre isso. A pessoa, ela vai para os encontros do AA, mas enquanto ela não reconhecer que ela é um alcoólatra, ela não consegue começar o tratamento. Por quê?
Porque ela acha que ela pode parar a qualquer momento, de que ela não está exagerando, de que é só conversa das pessoas. Mas quando ela decidir, aí sim o tratamento se inicia. E o pecado é a mesma coisa, ele vai nos tentar escravizar, mas a partir do momento que eu decidi. Só que decidir não quer dizer que o pecado não vai bater a nossa porta de novo. Vai, porque o inimigo é sujo. Ele vai ali sempre dar uma maneira de que a gente fazer com que a gente caia na armadilha. Então é por isso que eu e você precisamos pedir a graça de Deus. Não tem nenhum caso perdido. A não ser que aquela pessoa decida e não quer o amor de Deus e se entregar ao pecado. Aí é uma decisão da pessoa. Mas caso a pessoa queira, tem sim jeito. Para Deus tem jeito para tudo. Para tudo tem. Aqui eu quero te dar como você, 5 dicas que o Márcio traz aqui no livro, 5 dicas para você tomar posse da redenção que Jesus lhe concedeu. Então, preste atenção nas dicas. Dica 1. Reconheça que você foi libertado do poder do pecado e da morte. Dica 2. Busque a reconciliação com Deus através da oração e dos sacramentos. Reconcilie-se com os outros, perdoando e pedindo perdão. Dica 3. Agradeça a Deus e permita que o Espírito Santo transforme sua vida, renovando seu coração e sua mente. Dica 4. Tenha a esperança de entrar no céu e fale dessa esperança com os outros, sendo uma testemunha da redenção. E dica 5. Viva uma nova vida em Cristo, marcada pela santidade e pelo amor. Então a nossa busca ela é constante. Uma vez que eu decido a combater o pecado, eu vou precisar todos os dias da graça de Deus. Todos os dias. Então, as perguntas de hoje ela vai nos ajudar nesse propósito. As perguntas são: de que maneira posso viver como uma pessoa redimida, refletindo a graça e o amor de Deus? Como posso ajudar os outros a aceitar essa redenção? Porque uma vez que essa redenção me atinge, eu também quero transmitir aos outros. E por mais que eu não tenha dificuldade de falar, de evangelizar, o meu testemunho já vai mostrar que a graça de Deus habita em mim. O desafio de hoje é: peça ao Espírito Santo que lhe mostre mais sobre a redenção de Cristo e como ela transforma a sua vida. Agradeça a Deus pelo dom da salvação e peça a Ele que o ajude a viver como uma pessoa redimida. Fale com alguém que precise ouvir sobre o amor e a graça de Deus. Então é um desafio para você ir ao encontro do outro. Mesmo que de repente você não encontre ninguém para poder falar do amor de Deus, você pode usar a sua rede social. Colocar um versículo bíblico, a frase de um santo, colocar no seu status, enfim. Use a sua criatividade. Você pode evangelizar com muito pouco. Ao invés de a gente usar a nossa rede social às vezes erradamente, a gente pode utilizá-la para algo útil, que é evangelizar, que é falar de uma maneira muito simples, através de uma frase, através de um versículo, o amor de Deus. Então, que hoje a gente possa demonstrar o amor de Deus, amém? Daquilo que Deus fez na nossa vida, uma vez que nós fomos impactados por esse amor. Vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Senhor Deus, Tu nos redimiste através do sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Agradeço-Te pelo dom da salvação e pela graça abundante que nos ofereces. Ajude-me a viver como uma pessoa redimida, refletindo o Seu amor e Tua graça em tudo que faço. Dai-me a coragem de compartilhar a mensagem da redenção com os outros, para que todos possam conhecer a Tua salvação. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase é de Santo Ambrósio. Quando te sentires angustiado, acredita que há saída. Não murmures. É hora de ires invocando e rezando, sem te enterrares em queixas.
Então, que a gente não fique aí se queixando, se lamuriando, mas crendo no poder e ação divina, amém? Amanhã te espero para mais um dia de encontro. Que nosso Senhor te abençoe, que nosso Senhor te dê força e coragem para prosseguir. Se você já se atropelou nos seus propósitos, se você queria fazer jejum e não conseguiu, ainda não está perdida a quaresma. Se você precisar, retorne hoje, comece hoje, mas não pare. Se você caiu, levanta e recomeça. Se você desistiu do propósito, levante e recomece. Se você não estava nem fazendo nada, então comece. Mas vamos seguir firmes e vamos buscar também a ajuda dos sacramentais, para que isso também nos fortaleça, tá bom? Que o Espírito Santo te ilumine e que nosso Senhor abençoe cada um de nós. Fiquem todos na paz e até amanhã, se Deus quiser.